Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai começar agora nossa última revisãozinha. Vai ser sobre direito processual penal, beleza? Então, a Giovana confirmou, vai poder levar o VAD amanhã, tá? E então vamos começar, pessoal. O que que é com direito processual penal? Bom, um conceito que é dado é que o processo penal é o caminho para alcançar a aplicação da pena. Então, você não pode aplicar uma pena sem resguardar o devido processo legal, certo? O Estado, ele detém o jus puniendi, o de poder de punir, tá? Deve observar as regras do devido processo legal, um princípio até constitucional, tá bom? Nasce da vontade de um grupo social em defender-se das ameaças externas de grupos sociais inimigos. Então, lá na antiguidade, a gente tinha um grupo, por exemplo, os romanos, que criavam leis e normas penais para punir aqueles que fossem contra esse grupo social, contra essa sociedade, tá? Então, lá nos primórdios da antiguidade, da humanidade, o direito penal ele foi criado como uma forma de vingança coletiva, uma punição contra aquele que ofendeu um bem jurídico, tá bom? Antigamente, o direito penal é, era muito mais, assim, estrito, muito mais restrito, muito mais gravoso. Antigamente, a gente tinha a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, se você me deixasse cego de um olho, eu iria poder deixar você cego de um olho também. O direito de vingança aqui, né? Ou, por exemplo, você matava o meu filho, eu poderia matar um familiar seu. Então, seria esse a simbologia da vingança, tá bom? Basicamente, então, a violação de uma regra causava uma reação civil de cunho religioso no começo, que depois foi se transformando em reação civil, tá? Então, antigamente a gente tinha que determinada ação era vista como uma afronta, né, aquelas pessoas, e essa ação foi se tornando uma pena, né, um crime, tudo bem? Então, o Estado impõe a sua autoridade determinando que a pena seja pronunciada por um juiz imparcial, cujos poderes são juridicamente limitados. Pessoal, isso daqui tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui é o que a gente entende pelo sistema acusatório, tá bom? Essa questão do juiz ser imparcial, ter poderes limitados, isso é o que a gente entende pelo sistema acusatório, tá? Mas a gente já vai ver isso mais para frente. O processo civil, então, ele tem existência extraprocessual. Então, processo civil tem existência extraprocessual. O processo penal, entretanto, não tem, pois não prevê a possibilidade negocial de solucionar o conflito, tal como numa RAD. Isso é um assunto bem importante. Um aspecto do processo civil é que ele pode existir mesmo antes ou depois de um processo, tá? Ele tem existência extraprocessual. O processo penal, entretanto, não tem, tá bom? Não tem essa característica. Relação entre delito, pena e processo penal. Não existe de delito sem pena, nem pena sem delito e processo. Tampouco o processo penal, senão para determinar o delito e impor uma pena, tá bom? Então, o processo penal ele é importante para isso, determinar o que é delito e impor uma pena sobre aquele delito, tá bom? Isso é o assunto, o aspecto do direito penal, do processo penal, né? O processo penal ele tem caráter instrumental, então ele vai ser um instrumento daquilo que a gente chama de direito material, que seria o direito penal propriamente dito, tá bom? Então ele tem a caráter instrumental, ele é adjetivo, assim como o direito processual civil é um instrumento do direito civil, tá bom? Então o processo penal, assim como no processo civil, eles são instrumentos. Beleza? A gente vai passar por um princípio aqui, um princípio básico do direito penal, que é a da necessidade do processo penal. Então a gente vê desde lá da nossa Constituição, embora o nosso Código de Processo Penal seja anterior à nossa Constituição de 88, a gente vê essa necessidade desse processo penal. Por quê? Porque nula é a pena e nula é a culpa sem a jurisdição, sem o processo propriamente dito, tá bom? Então, monopólio da jurisdição penal por parte do Estado e também a instrumentalidade do processo penal. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai reprimir o delito. A gente quem? Eu e você, indivíduos? Não, o Estado. O Estado é o detentor do ius puniendi.
o único detentor do ius puniente. Então, somente o Estado pode, reprimir um delito. Você não pode, é vedada a autotutela, você não pode chegar numa pessoa e prendê-la sem que ela passe pelo devido processo legal, tá bom? Coexistência, então, essa repressão ao delito e respeito às garantias constitucionais do indivíduo, sempre que voltando os nossos olhos à Constituição, tá bom? Agora a gente vai falar dos sistemas penais propriamente ditos, tá? Como a gente já citou um pouquinho antes, que são três, né? Mas, entre aspas, três, mas a gente vai falar mais de dois, porque o terceiro é, na verdade, uma junção dos dois primeiros, né? São três, mas a gente vai citar mais dois. A estrutura do processo penal variou ao longo de séculos e conforme o predomínio da ideologia punitiva ou libertária, tá bom? Então, durante séculos, a gente tem um sistema, depois vigorou outro sistema durante outros séculos, e, por fim, nós temos essa junção dos sistemas, tá bom? Vamos lá, começar pelo sistema acusatório. Esse sistema, pessoal, ele surge e ele predomina até meados do século XII. Ali ele foi gradativamente sendo substituído pelo sistema inquisitório, tá bom? Mas aqui, então, até meados do século XII, e o sistema inquisitório ele prevaleceu até o final do século XVIII, tá bom? Então, meados do século XII, predomina o sistema acusatório. O sistema acusatório, pessoal, é o que a gente chama de sistema mais propriamente dito constitucional, tá bom? Para o STF entendeu que o nosso sistema processual penal, ele é acusatório, tá bom? Ele seria acusatório. Grifem bem, porque isso daqui a pouco a gente vai falar, comentar, tá? Mas o que seria inquisitório no nosso sistema penal? O inquérito policial, isso sim é inquisitório, tá? Mas o nosso processo penal propriamente dito, ele é regido pelo sistema acusatório, tudo bem? Então, constitucionalmente, podemos interpretar algumas características do sistema acusatório atualmente e permeando nossa legislação, tá? Aí aqui a gente tem vários aspectos, né, do sistema acusatório. Quais são, pessoal? Distinção entre funções de acusar e julgar. Por quê? Porque no sistema inquisitório a gente não tem essas distinções, tá? Aquele que acusa é aquele quem julga. É o juiz acusador pela inquisição, tá bom? É o juiz inquisidor. Bem, aqui a gente tem um que acusa e um que julga. Tem uma distinção diferente, tá bom? Nós temos a figura, por exemplo, do Ministério Público, que vai acusar, mas nós temos a figura do juiz que vai julgar, tudo bem? Iniciativa probatória deve ser das partes, então o juiz no sistema inquisitório é ele quem produz a prova. Aqui, não, aqui as partes podem produzir a prova, tá bom? O juiz mantém-se como um terceiro imparcial, isso que não existe no sistema inquisitório. No sistema inquisitório, o juiz é parcial, tá bom? Até porque ele produz a regra e ele que julga, então ele será parcial. Nós temos um tratamento igualitário das partes, né? Então, igualdade de oportunidades no processo. Então, é conferido ao acusado, pelo sistema acusatório, a chance dele poder comentar, a chance dele poder se defender, tá? O princípio do contraditório, da ampla defesa, tá bom? Então, seria justamente isso. O procedimento, em regra, é predominantemente oral, tá bom? Não necessariamente pode ser escrito, pode ser digitado, mas é predominantemente oral. Você vai fazer lá a sustentação oral, vai ter todo um processo de fala, tá bom? E, pessoal, outro aspecto muito interessante que não existe também no sistema inquisitório é a plena publicidade de todo o procedimento, com contraditório e possibilidade de resistência. A plena publicidade não existe no sistema inquisitório, pessoal. Tudo é sigiloso no sistema inquisitório. Então, aqui no sistema acusatório, não. No sistema acusatório, é a publicidade dele em via de regra, tá bom? Claro que a gente vai ter o sigilo em casos específicos, por exemplo, segredo de justiça, que envolva informações privilegiadas, informações perigosas, enfim, mas isso são caráter excepcional, tá bom? É um caráter excepcional. A ausência de tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional. Então, o juiz, ele não vai ter essa tarifa probatória.
ele vai poder sustentar-se pelo que ele entender, pelo conhecimento dele, pelo convencimento. Então, pessoal, não é necessário você provar, 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 até não haver mais possibilidade de provar. O juiz ele vai pegar as provas que foram produzidas no processo e ele vai julgar mediante aquelas provas que foram apresentadas. O juiz ele não vai poder julgar além das provas, tá bom? E outro aspecto também, pessoal, é a questão do brocardo que a gente vê, que é da confissão sendo a rainha das provas. Isso é um brocardo eminentemente do sistema inquisitório, tá bom? No sistema acusatório, esse brocardo ele não pode ser utilizado, porque a confissão pode ter sido adquirida de uma maneira ilícita, por exemplo. Então, nesse caso, se adquirida de maneira ilícita, ela não será considerada uma prova verídica, né? A gente vai ter a aplicação lá dos frutos da árvore envenenada, né? Quanto à questão das provas ilícitas. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Lá quando a gente for ver as provas. Então, instituição da coisa julgada para garantia de segurança jurídica e social. A outra coisa que não existe no sistema inquisitório é a questão da coisa julgada, tá? Manter a possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição, então também são garantias todas essas constitucionais, embora o duplo grau de jurisdição não seja um princípio constitucional, tá bom? Ele tão somente é o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, ele não é um princípio processual, tá bom, pessoal? Ele é garantido, tá? Porque por um costume, mas ele não tende a ser um princípio, tudo bem? Manter o juiz afastado da iniciativa probatória fortalece a estrutura dialética e assegura a imparcialidade do julgador. Então, pessoal, no sistema inquisitório, sim, o juiz ele quem compete à iniciativa probatória. Ele vai querer produzir a prova, ele que produz. Aqui no acusatório, não. Aqui no acusatório, o juiz está afastado da produção da prova. Quem vai produzir serão as partes, tá bom? Garante o trato respeitoso com o acusado, que deixa de ser mero objeto para assumir a posição de autêntica parte no processo penal. A questão de ser um mero objeto é também do sistema inquisitório, tá bom? Aí, pessoal, eu coloquei aqui um inserto do livro, se vocês quiserem ler depois, tá? É basicamente o que a gente falou agora, tá? Não tem muita diferença, né? Então, aqui, por exemplo, a clara distinção entre práticas de acusar e julgar, ativa probatória das partes, consequência natural da distinção de práticas. O juiz deve estar na posição imparcial, tudo bem? Então, tem todos esses casos que a gente acabou de comentar. Então, aqui, pessoal, uma frase para trabalhar com vocês trabalhar com a lógica acusatória, portanto, é trabalhar com uma ideia de partes, tá? Aqui nós teremos partes. O acusado, ele não vai ser objeto, ele vai ser parte, tudo bem? Isso é o que marca o sistema acusatório. Beleza? Alguma dúvida quanto ao sistema acusatório, pessoal? Beleza? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar do sistema inquisitório. A gente já comentou várias diferenças entre um e o outro, mas a gente... Sim, vou fornecer agora. Só deixa eu pegar aqui então, pessoal, rapidinho. Então a gente já falou várias diferenças entre um e o outro, tá? Mas a gente precisa entender que o sistema acusatório, ele é um sistema muito mais democrático, tá? Ele é um sistema que garante ao acusado o livre convencimento, a sua possibilidade de defesa, tá? Então, sem o sistema acusatório, nós temos o sistema inquisitório, que não confere ao acusado nem mesmo a possibilidade de ser parte, tá? A gente vai ver que o acusado, sendo um mero objeto do sistema, ele não pode nem se defender, tá? Ele vai ser dado a ele pouquíssimas possibilidades de defesa, tudo bem? Já disponibilizei lá. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai falar do sistema inquisitório propriamente dito. Até o século XII era o sistema acusatório. Então não existia um processo sem acusador legítimo e idôneo. Agora, entre os séculos XII e XIV, a gente passa a utilizar o sistema inquisitório, tá bom? Acho que é o 14, até o 14. Então, o sistema inquisitório ele vai ser
acusatório vai ser substituído pelo inquisitório, e ele volta lá o sistema acusatório vai voltar só lá no século XVIII e XIX, tá bom? Então, até o século XII prevalecia o sistema acusatório. Depois virou o sistema inquisitório, e até o século XVIII e XIX prevaleceu o sistema inquisitório, quando foi, enfim, destronado pelo sistema misto, ou até mesmo o sistema acusatório, tá bom? Então, sem respeito aqui, outra coisa muito importante é que não há respeito ao contraditório e ampla defesa. O acusado não é parte, ele é o objeto, tá? Então, ele não tem esse caráter de o contraditório e ampla defesa, ele não pode se defender, tá? Originariamente, com relação à prova, imperava o sistema legal de valoração, a chamada tarifa aprobatória, uma prova valer mais que a outra, como eu citei lá na questão do confessio extregina probationum, né, que é o Brocardo, né, confissão é a rainha das provas. Para o sistema inquisitório, grifem isso bem, para o sistema inquisitório, vou até colocar aqui, mas aí vocês podem atualizar depois, mas assim, é mais para vocês entenderem mesmo, para o sistema inquisitório, a confissão é a prova mais importante. Tudo bem, pessoal? Então, para o sistema inquisitório, esse brocardo é derivado do sistema inquisitório, tudo bem? Por causa da confissão, sendo a rainha das provas. A sentença ela não produzia coisa julgada e o estado de prisão do acusado no transcurso do processo era uma regra geral. Então, em regra, o acusado era preso, tá bom? Durante o processo, o acusado estaria preso. Aí, então, a gente tem a questão da história, tá? A historicidade do sistema inquisitório. Pessoal, rapidinho, deixa eu só... chegou uma coisa aqui em casa. Rapidinho, vou só atender, já volto aí. Peço perdão pela demora, pessoal. Então, vamos lá. A gente estava, então, na questão da historicidade do sistema acusatório. Ele foi criado ali, né, lá meados do século XVIII, quando a gente tem a figura da Inquisição, tá? Então, seria o Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício, criado pela Igreja Católica, tá? Não quero entrar nesse assunto quanto à historicidade, quanto à preferência, enfim, mas só para a gente entender onde foi criado e como foi criado, tá bom? Eu não acho que ela vai cobrar isso na prova, mas só para a gente ter isso em mente, então, lá no século XII e XIII, tudo bem? Então, é da essência do sistema inquisitório a aglutinação de funções na mão do juiz. Isso é muito importante, pessoal. O juiz, no sistema inquisitório, ele vai ser aquele que produz a prova e aquele que vai julgar conforme a prova que ele mesmo criou, tá bom? Então, ele produz a prova, então aglutina as funções na mão dele. Ele é parcial porque ele quem produz e ele quem julga, tudo bem? Não são as partes que produzem. No sistema inquisitório é o juiz quem produz a prova, tudo bem? Então, portanto, não há uma estrutura dialética e tampouco contraditória, não é considerado o princípio do contraditório. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa, o juiz-ator, busca prova, iniciativa e gestão e decide a partir da prova que ele mesmo produziu, tá bom? Então, seria a figura do juiz-ator, tá bom? Esse juiz que vai atuar com parcialidade. As principais características do sistema inquisitório são o quê? Essa gestão iniciativa probatória nas mãos do juiz, né? Então, existe esse ativismo judicial pelo princípio inquisitivo, tá bom? Então, o juiz ele vai produzir a prova, será ele quem vai
movimentar o processo, será ele quem vai ter a iniciativa de começar o processo, tá bom? A ausência das separações das funções de acusar e julgar, então a aglutinação dessas funções na mão do juiz, então é ele quem acusa, é ele quem julga. E a violação do, eu não sei como que se pronuncia, neprocedat iudex ex officio, acho que é officio, não sei, acho que é mais ou menos assim. Então, o juiz não pode proceder, aqui a gente não procederá o juiz de ofício, tá bom? Opa, nada, não sou fluente em latim. Gostaria, mas não sou não. Então, o juiz ele não pode, aqui no nosso direito penal, propriamente dito, hoje em dia, moderno, o juiz ele não pode atuar de ofício, ele precisa ser cutucado. Lembra quando a gente viu lá o princípio da inércia jurisdicional? Nossa, isso acho que foi lá nos princípios limitadores do direito penal, quando a gente viu com a Camila. Então, aqui a gente vai ter a aplicação não do princípio da inércia, mas do princípio do ofício, né? Então, violação desse princípio da inércia. Então, o juiz ele vai poder atuar principalmente de ofício. Então, ele verificou uma situação, ele pode, sem ser previamente invocado, atuar. É um juiz parcial, tá? Então, é ele, novamente, é ele quem produz a prova, é ele quem julgará, é ele quem irá acusar, tá bom? Inexistência do contraditório pleno, tá? Então, é garantido, pelo menos hoje em dia, é garantido um certo contraditório, mas ele não é pleno, tá bom? Principalmente na questão do inquérito policial, que é a nossa figura do sistema inquisitório, tá? Mas não é um princípio do contraditório pleno, tá bom? Desigualdade de armas e oportunidades. Então, são desiguais, tá? As partes não devem nem ser consideradas partes. A gente tem o acusador e o objeto da acusação, que seria a parte que está sendo, a pessoa que está sendo julgada, tá bom? Aí, novamente, tem um inserto aqui do livro, tá? Para obter uma decisão judicial perfeita, o segredo está em fazê-los confessar. Pessoal, isso daqui é importantíssimo para se obter, pelo sistema inquisitório, uma decisão judicial perfeita. A regra, o segredo está em fazer as pessoas confessarem, tá bom? Daí que surge o confessio est regina probationum, tá? O confissão sendo rainha das provas, tudo bem? Características dessa sistemática inquisitória. Algumas características. As funções de acusar, defender e julgar encontram-se enfeixadas em somente uma pessoa, que assume às vezes de um juiz acusador, ou seja, um inquisidor. Vocês estão vendo? Então, ele acusa e ele defende. Olha que interessante, né? Ele acusa, ele defende, ele condena. Vocês veem que ele julga, entendeu? Então, essa é a característica clássica do juiz inquisidor. Se vocês verem, por exemplo, a aglutinação de funções na mão de um juiz parcial, é uma figura do sistema inquisitório ou do sistema acusatório? A gente já vai falar na hora, inquisitório, porque é um juiz parcial, tá bom? Um juiz que aglutina funções. Um próximo. O réu não é parte, mas um objeto do processo, tá bom? Então, o objeto do processo, ele não vai ser considerado parte no sistema inquisitório. No acusatório, obviamente que sim, tá bom? Então, toda vez que você vê o réu como parte, é uma figura do sistema acusatório, tá bom? A ação iniciava-se de ofício através de ato do magistrado, então, toda vez que que uma ação era posta em ofício, ela era por meio do ato do magistrado, de ofício, tá bom? Não existe contraditório devido à falta de contraposição entre acusação e defesa. Então, pessoal, aqui a gente tem a clara questão que o juiz mesmo era quem acusava e quem defendia, então não existia o contraditório, não é verdade? Ele produzia a prova, ele julgava conforme a prova que ele mesmo produziu, tá bom? Então, seria justamente essa questão da inexistência do contraditório, tá? Ou de um contraditório pleno, tá? E, por fim, o processo normalmente era escrito e secreto. Secreto, pessoal, não, o sigilo não era uma coisa, era natural, o sigilo era regra, tá bom? Então, o sigilo era, em regra, feito da mesma maneira, tá bom? Era regra no sistema inquisitório. Beleza, alguma dúvida quanto ao sistema inquisitório, pessoal? Não? Agora a gente vai falar do sistema misto, tá? Que é ilusório sistema misto. O Gustavo de Noronha coloca no livro.
o ilusório também sistema misto, tá? Então, ele nasce pelo Código Napoleônico de 1808, tá? Com a divisão do processo em duas fases, a pré-processual e a fase processual. Então, a pré-processual seria de caráter inquisitório e a processual seria acusatório, tá? Existem algumas críticas pela falta da clareza acerca de quem faz a gestão da prova. Então, se estiver nas mãos das partes, o sistema é acusatório. Agora, se estiver na mão do juiz, o sistema é inquisitório. Então, não tem essa clareza, essa distinção. Por isso que o sistema misto, ele é ilusório. Porque se você fala que a prova está na mão das partes, então a gente está falando do sistema acusatório. Agora, se você está falando que as provas estão nas mãos do juiz, aí sistema inquisitório. Não tem como haver essa junção, essa aglutinação de funções. O juiz ele não pode julgar e ter nas mãos a prova, tá? Mas essas são críticas levantadas pela doutrina, tá? O contraditório é imprescindível para que haja uma evidência de democracia enquanto regime, tá? Então, é necessário o contraditório, mesmo para o fortalecimento da democracia. E no Brasil, a doutrina majoritária reconhece o sistema misto, que seria inquisitório na fase pré-processual e acusatório na fase processual. Então, a doutrina majoritária, tá bom? Doutrina reconhece o sistema misto. Doutrinariamente é o sistema misto. O STF entende que é acusatório, tá bom? O STF, aqui ó, embaixo aqui, depois a gente vai ver mais para frente, mas o STF entende que é acusatório, tá? A doutrina entende que é misto, tudo bem? Mas essa doutrina é majoritária, tudo bem, pessoal? Então, por isso que no Brasil a gente pode considerar o nosso sistema como misto, tá? Embora o STF entenda que seja acusatório, a doutrina majoritária reconhece como misto. Então, seria inquisitório quanto ao inquérito policial e acusatório quanto ao processo penal, tá bom? Por exemplo, Aurí Lopes Júnior coloca que o processo penal brasileiro é essencialmente inquisitório, ou neo-inquisitório. Aí ele já é uma doutrina minoritária que vai falar isso, tá? Então, análise do princípio fundante ou informador, porque a gestão da prova está nas mãos do juiz. Embora o MP, o Ministério Público, ele inicie a ação penal, durante todo o procedimento o juiz tem gestão da prova. Então, pessoal, por que esse sistema inquisitório? Durante o processo. Então, não entendi como a doutrina majoritária critica a ilusão do sistema misto e ainda assim ele é o tipo de sistema do Brasil nessa mesma visão. É porque a doutrina majoritária, ela não critica a ilusão, ela não critica o sistema misto, ela critica tão somente que ela reconhece esse sistema misto. Ela fala que é ilusório por causa dessa falta de clareza, tá bom? Mas a doutrina majoritária, ela entende que o nosso sistema é misto, tá bom? Nada, tranquilo. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui um enxerto do livro, então, se vocês quiserem, né? O sistema inquisitório é compatível com estados autoritários, direito penal máximo. Já o acusatório de garantias preconiza o direito penal mínimo e direitos fundamentais maximizados, tá bom? Então, lembra, sistema inquisitório é para países autoritários, tá? Que a gente não tem garantias fundamentais maximizadas, tudo bem? Então, direito compatível com o Estado autoritário de direito penal máximo. Agora, o acusatório é Estados democráticos de direito penal mínimo e direitos fundamentais maximizados, tudo bem? O nosso Brasil, né, o nosso exemplo do Brasil, ele seria o misto, mas entendido como acusatório, tá? Porque ele tem essas garantias constitucionais a todos os indivíduos, tudo bem? Alguma dúvida quanto ao sistema inquisitório, pessoal? Não? Bora lá, então. Objeto do processo penal. O que é o objeto do processo penal? É a pretensão acusatória. No sistema inquisitório, o objeto seria o acusado. Aqui é a pretensão acusatória. Então, o objeto do processo penal é a matéria sobre a qual recai o complexo de elementos que integram o processo e não se confunde com a causa ou o princípio, nem com o seu fim, tá bom? Então, é a matéria sobre a qual recai aquele complexo de elementos, tá bom? Que integram o processo, tudo bem? Então, existe lide no processo penal?
Se o processo depende da existência de crime e previsão de pena, o processo se pauta na necessidade ou no caminho necessário para impor uma pena. Então, é a ideia de que o Ministério Público exercita a pretensão punitiva. Então, quem que exercita a pretensão punitiva é o Ministério Público. Por isso que o Ministério Público ele é fundamental no processo penal, porque é a ele quem vai caber o exercício da pretensão punitiva. Tudo bem? Então, o Estado, ele é o detentor do ius poniendi. Agora, quem exercita a pretensão punitiva do Estado é o próprio Ministério Público, tá bom? A ideia é de que, então, o Ministério Público exercita essa pretensão punitiva. No processo penal, o Ministério Público exerce uma pretensão acusatória, ou seja, o poder de proceder contra alguém quando existe uma fumaça da prática de um crime, seria realmente o poder, seria o poder concentrado na mão do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ao ver que alguém cometeu, quando tem a fumaça da prática de um crime, a gente tem o termo fumaça, pessoal, lá lembra, no fumus boniuris, ou como acho que foi um senador que falou fumus ioniburis, lá no fumus boniuris, a gente tem basicamente o mesmo entendimento de fumaça, tá? Então, aquela probabilidade, tá bom? Aquela probabilidade da prática de um crime, também ela é muito provável que que aconteceu um crime. Por exemplo, você viu um corpo, né? É muito provável que tenha acontecido um crime. Qual crime? Homicídio, tá bom? Então, você viu um corpo humano, é muito provável que tenha acontecido um crime, tudo bem? Então, seria essa fumaça da prática de um crime. É uma pretensão processual e tem como elementos. Quais são os 3 elementos? O objetivo, que seria o fato aparentemente punível praticado. O subjetivo seria a ligação entre aquele que exerce a pretensão, que seria o Ministério Público, aquele que acusa, contra quem se pretende fazer valer essa pretensão, contra o acusado, tá? E o elemento de atividade ou declaração petitória. Não basta o fato punível praticado, é necessário uma declaração de vontade que peça satisfação da pretensão, tá bom? Então, não basta justamente ter sido praticado um crime, um delito. É necessário uma declaração de vontade que peça a satisfação da pretensão. Então, pessoal, por isso que a gente fala aqui da atividade, tá? Do chamar o Ministério Público, da ação penal, por exemplo, condicionada à representação, ou aquela que seria incondicionada. Então, é necessário essa atividade, essa declaração petitória. O Ministério Público, ele faz essa declaração de vontade por meio do quê? Da denúncia. Então, ele vai lá, ele faz a denúncia crime, então, ele verifica essa fumaça da prática de um crime, e ele, por ser o titular, então, por ele ser aquele que exerce a pretensão punitiva, então, já que a pretensão acusatória recai a ele vai denunciar aquele crime, tudo bem? Então, no processo penal, o Ministério Público ou o querelante, ele exerce uma pretensão acusatória, o poder de proceder contra alguém, mas cabe ao juiz acolher a acusação, exercer o poder de punir, tá? Então, o de acusar e o de punir são poderes distintos, tá bom? Isso é muito importante. Aquele que acusa não é o mesmo que pune, e aquele que pune não é o mesmo que acusa, tudo bem? Bom, a não ser que você esteja falando de STF, porque o STF é aquele que pune e acusa, né? Mas, enfim, né? Aí são outras histórias, mas a gente não vai falar sobre isso, tá? Então, existe essa clara distinção, deve existir a clara distinção entre aquele que acusa e aquele que pune, tudo bem? Então, seriam poderes distintos, tá? O juiz, ele é imparcial, no caso do sistema acusatório, ele é imparcial, ele acusa, perdão, ele pune. Quem acusa? O Ministério Público, tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida quanto aqui ao objeto do processo penal? Bem tranquilo, pessoal, um assunto realmente que ele é tranquilo, está tranquilo na nossa prova, tá? Não imagino que vai cair que sejam muito difíceis as questões que vão cair, tá? Princípios processuais penais. Vamos agora para os princípios, porque é sempre bom estudar princípio, pessoal. Eu odeio estudar princípio. Mas se você quer estudar direito, você tem que ter em mente que existem mais de 500 mil de princípios. Então, a gente vai estudar alguns, tá? Não vamos conseguir estudar todos os princípios que existem no direito, até porque são inúmeros, tá? Mas aqui, os princípios processuais penais, o interessante é que a maioria
dos princípios aqui também são processuais, que a gente já viu lá em processo civil, que a gente vê também no direito material, tá bom? Então, pessoal, são princípios constitucionais, tudo bem? Então, aqui sim, são princípios importantíssimos, tá? Começando então, pessoal, pelo princípio do juiz natural. Está lá no artigo 5º, vai poder usar o VAD amanhã, então não fiquem com essa, com aquele medo de que caia aquele princípio. O princípio do juiz natural vai poder usar o VAD, então marque ali na sua Constituição. Está no artigo 5º, inciso 53, tá bom? Então, artigo 5º, inciso 53, tudo bem? Então, o que fala esse artigo 5º, inciso 53? Ele consagra o direito do acusado de ser processado por um magistrado competente, tá? Então, um juiz natural é aquele que é competente, tá bom? Que tem competência para julgar aquela determinada causa. Por exemplo, um juiz federal, ele vai julgar uma causa que seja de competência dele, que seja, por exemplo, uma de competência federal, não é verdade? Agora, o juiz estadual julgará uma causa que seja de competência estadual, e assim por diante, tá bom? Então, o juiz federal, ele não poderá julgar um crime que seja de competência de um juiz estadual. Isso está preconizado no nosso princípio do juiz natural, tá bom? Perfeito? Então, é a vedação também, ou a criação de juízos ou tribunais de exceção, tá? Então, esses juízos ou tribunais de exceção, eles não podem ser criados, é vedado pelo artigo 37 da Constituição, pelo artigo 5º, inciso 37 da nossa Constituição, tá? Então, um juiz, ele será nomeado, ou a Constituição de um federal, após a prática do delito, tá bom? Especialmente para julgar o ator. Então, não pode ser aquele juízo anterior à prática do delito. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, eu cometi um crime, e esse crime, ele foi um crime de homicídio. Agora, existe um juiz que julgava apenas crimes de homicídio, e eu fui lá com ele, eu sei que ele gosta porque gosta de acusar, ele gosta de mandar todo mundo preso, ele é bem inquisidor ali. Nesse caso, pessoal, é vedado esse juízo é vedado, ele não pode existir. Por quê? Porque ele foi previamente ao fato, ele já foi instituído. Aqui a gente vai ter uma instituição no sentido que, assim, realmente, os nossos tribunais, eles são prévios a um fato, tá? Mas eles só serão chamados posteriormente ao fato que aconteceu, tá bom? Então, você vai, por exemplo, quando você for, se você for processado, tá bom? Eu oro para que ninguém seja processado aqui no direito penal, tá? Mas se você for processado, saiba que o juízo que você vai ser processado, ele pode ser um juiz, pode ser o outro juiz, não tem um juiz específico para aquela coisa, para aquela determinada coisa, tá bom? Então, vai ser nomeado um juiz posteriormente à prática do delito, tá? Então, todos têm o direito a um julgador imparcial e justo, previamente existente. Então, ele existe antes, realmente foi constituído antes, ele é juiz antes do delito acontecer, mas ele vai ser um juiz nomeado após o delito acontecer, tá bom? Varas especializadas não violam o princípio do juiz natural, uma vez que, quanto mais o juiz julga demandas similares, mais eficiente e menos onerosa fica a prestação jurisdicional, tá? Então, a questão da existência de varas especializadas não viola esse princípio, tá bom? É até bom que existam essas varas, tá bom? Próximo princípio é o devido processo legal. Pessoal, devido processo legal não preciso nem falar o que seja, né? Mas vamos ver, né? Consagra as necessidades que todas as formalidades legais sejam feitas para que alguém seja processado. Por exemplo, a gente não pode ter o per saltum, né? A gente não pode, por exemplo, ter uma hipótese de que você foi da denúncia logo para a sentença. Não existe isso. Não é um devido processo legal. Então, se não existir a citação do acusado, do réu, como que pode haver uma sentença? Tudo bem? Então, seria justamente pelo princípio do devido processo legal. Tranquilo, próximo princípio também é tranquilo, é o contraditório. Ou seja, pessoal, é a possibilidade de você se manifestar perante o juízo, tá? Então, é dada essa possibilidade de você influenciar o convencimento do magistrado. Bom, é esse contraditório. Você pode se manifestar perante o juízo. O princípio da ampla defesa, pessoal, ele é muito associado ao contraditório.
Mas o que a ampla defesa vai falar é que você tem mais possibilidades, você tem maiores possibilidades de utilizar todos os mecanismos defensivos existentes no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, a gente tem essa ampla defesa, você pode utilizar os mecanismos. Por isso que, embora não seja um princípio constitucional, tá? Grifem bem, não seja um princípio constitucional, o princípio do duplo grau de jurisdição pode ser aplicado, tá? O princípio de duplo grau de jurisdição justamente pelo princípio de ampla defesa. Você ter mais possibilidades de demonstrar a sua versão da história, tá? Você recorre duplo grau de jurisdição, tudo bem? Próximo seria o princípio da presunção de inocência e da não culpabilidade. Então, a gente tem aqui o indúbio pro réu, por exemplo, né, na dúvida a favor do réu, a gente tem uma presunção de inocência, tá? Lembrando, essa presunção, ela é iuris tantum ou iuris et iure, iuris tantum, ou seja, é uma presunção relativa de inocência, tá bom? Não é absoluta. Ela só vai se tornar absoluta após o trânsito em julgado, no qual ele foi declarado, não foi declarado culpado, aí ele vai ser inocente, aí vai ser aí não vai ser nem mais presunção, ele vai ser inocentemente, ele vai ser declarado inocente. Tudo bem? Então, em suma, quer quem seja o acusado, ele deve ser tido como inocente até que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, para que alguém seja declarado culpado, devem ter sido percorridas todas as instâncias recursais. Isso também é questão do duplo grau de jurisdição, cabe muito bem aqui no princípio da presunção de inocência, tá bom? E o próximo e último princípio é o princípio da motivação, tá? Então, pessoal, até o final do século XVII, não existia a necessidade do juiz fundamentar suas decisões. Então, pessoal, até lá o século XVII, o juiz podia falar, eu decido de uma determinada forma. Mas olha como que era interessante. Hoje em dia, tem um princípio da motivação. O juiz ele não pode decidir absolutamente nada sem que ele motive antes a sua decisão, tá bom? Então, ele precisa motivar, ele precisa fundamentar a sua decisão para poder decidir sobre uma determinada causa. Lembrando, pessoal, o juiz ele não é obrigado a falar sobre absolutamente tudo do processo, tá bom? Ele não é obrigado, por exemplo, a contemplar todas as suas preliminares, tá? A gente coloca preliminar, embora o juiz não seja obrigado a responder, tá bom? Ele não precisa fundamentar, tudo bem? Mas ele precisa fundamentar o porquê dele julgar, por exemplo, ele condenar uma pessoa. Isso sim, ele precisa motivar isso, esse entendimento, tá bom? Então, é pela motivação que se aprecia se o juiz julgou com conhecimento de causa, se sua convicção é legítima e não arbitrária, tendo em vista que se interessa à sociedade e, em particular, às partes, saber se a decisão foi ou não acertada, tá bom? Então, ele precisa sempre motivar, tá bom? Somente pela motivação se permite à sociedade fiscalizar a atividade intelectual do magistrado, tudo bem? Se não existisse motivação, qualquer um podia ser juiz, tá bom? Porque você não precisaria motivar, então você poderia julgar de uma maneira a não motivar. Olha que interessante, né? Beleza, pessoal? Agora a gente então passou dos princípios e agora a gente vai para o nosso conteúdo de inquérito policial. Importantíssimo também. Eu acho que dos sistemas acusatórios, a gente precisa saber bastante do sistema acusatório e do inquisitório. Vai cair acho que umas 2 ou 3 questões. E do inquérito policial também diria umas 2 ou 3 questões, tá bom, pessoal? Então, a gente já tem aí basicamente metade da prova que eu tenho certeza que vai ser sobre esses dois conteúdos, tá bom? Ou até mais da metade da prova também, tá? Acho que vai ter uma no máximo ou 2 questões de princípios, tá? Princípios, e provavelmente serão as de marcar X, porque princípios são importantes, mas eles são secundários de uma determinada forma, tá bom? Então, primeiro, quanto ao inquérito policial, fundamento de existência e a natureza jurídica, tá? Pessoal, lembrando, inquérito policial, ele deriva do sistema inquisitório ou acusatório? Inquisitório, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quanto ao conceito, tá? Então, ele se situa na fase pré-processual, lembra lá no Código Napoleônico
ele estabelecia o quê? Lá o Código Napoleônico de 1808 estabelecia que existem duas fases, a pré-processual, que é marcada pela inquisitoriedade, e a processual, que é marcada pela acusatoriedade, tá bom? Então, são espécies de inquérito policial, as CPIs, as sindicâncias, etc. Tá bom? No Código de Processo Penal, inicia-se do artigo 4º até o 23, tudo bem? Então, se vocês aí estão com o CPP de vocês, podem marcar o artigo 4º ao 23. Conceito, pessoal, é um conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime, não é denúncia-crime ainda. Aqui a gente não tem a denúncia, a gente tem a notícia de um crime. Então, pessoal, por exemplo, uma pessoa ligou, ela viu um corpo na rua. O que vai fazer? Ela liga para a polícia. A polícia ela vai fazer o quê? Ela vai ver essa notícia-crime e vai desenvolver determinadas atividades para investigar esse crime, tá bom? E essa investigação é o que a gente chama de inquérito. De toda certeza no mundo, a coisa que abre o processo judicial, embora seja pré-processual, ele é uma investigação preliminar, é o próprio inquérito, tá? Sem o inquérito, ele é dispensável? A gente vai ver que sim, ele é dispensável, tá? Mas ele é importantíssimo para o processo penal, tá bom? Mas ele é prescindível, tá? Ele não é imprescindível, ele é dispensável, tudo bem? Então, ele não precisa necessariamente ocorrer, ou não precisa ser necessariamente tido como prova, tá? Mas ele é importante ainda assim, tá? Então, com caráter prévio, então essa notícia crime tem caráter prévio e natureza preparatória com relação ao processo penal, então ele prepara o processo penal para averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, com o fim de justificar o processo ou o não processo. Então, aqui, pessoal, pelo inquérito policial, a gente vai verificar a autoria e as circunstâncias do fato, né? Se existem os elementos constitutivos do crime, né? Se houve realmente algum indício de materialidade quanto àquele crime cometido, tá bom? Quem que foi o autor, ou se é possível identificar o autor, suspeitos, tudo bem? Aqui tudo será feito pelo inquérito policial, tá bom? Então, não é imprescindível, pode ser dispensado pelo Ministério Público se esse já tiver elementos suficientes para iniciar a ação penal. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Isso é uma questão muito importante. Ela pode, por exemplo, colocar na prova. O inquérito policial é imprescindível? Não, não é. Ele pode ser dispensado por quem? Pelo Ministério Público, tá bom? Fundamentos de existência. Por que precisamos, então, de um inquérito prévio ao processo? Bom, primeiro porque você vai buscar um fato oculto, tá? Então, pessoal, na maioria dos casos, o crime desconhece total ou parcialmente os detalhes, e é por isso que é preciso aprofundar a investigação. Então, acho que eu vou melhor colocar aqui, se desconhece total ou parcialmente os detalhes de um crime, tá bom? Então, pessoal, necessariamente ele é feito? Não. Mas, na maior parte dos casos, você não vai saber que determinado fulaninho morreu justamente quando ele morreu, tá bom? Quem o matou, como que ele o matou, tá? Isso tudo vai ser averiguado no inquérito policial, esse fato oculto. Tá? Tem uma função simbólica, investigação sobre os fatos contribui para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo crime, então tem uma função simbólica do inquérito, ao saber que você, por exemplo, um determinado crime está sendo, está em fase de inquérito, isso contribui com essa, com esse restabelecimento da normalidade, tá bom? E temos o filtro processual, que visa apurar e evitar acusações infundadas. Então, serve como uma espécie de filtro. Por exemplo, uma acusação infundada é que um alienígena matou o seu vizinho, sendo que foi você quem matou o seu vizinho. Uma acusação infundada. Então, vai verificar que alienígenas, eles não existem, né? Então, seria, ou podem existir, quem sabe, não sei, mas seria uma acusação infundada. Então, ele visa filtrar essas acusações, tá bom? E agora, a natureza jurídica é um procedimento administrativo, preparatório e pré-processual. Ou seja, procedimento é um ato organizado e estruturado como num método, com ordem e etapas a serem preenchidas e feitas, tá?
Administrativo, ele não é judicial, então ela é conduzida, o inquérito policial, olha, inquérito policial, conduzido e controlado por quem? Pela, pelo Estado? Não, bom, de uma certa forma é conduzido e controlado pelo Estado, mas é pela polícia, tá? É a polícia que o faz. Preparatório, tudo que for apurado pelo inquérito policial poderá servir de base para propositura de ação penal. Importante aqui colocar que poderá servir, tá? Não necessariamente servirá. E é pré-processual, então ele antecede a fase processual. Tudo bem? Alguma dúvida aqui quanto ao fundamento de existência e a natureza jurídica do inquérito policial, pessoal? Saber que ele é importante, mas ele não é imprescindível, tá? Então, ele, apesar de importante, ele não é necessário para que um crime seja julgado, tá bom? Quem realiza os inquéritos? Conforme o artigo 4º, o inquérito é realizado pela Polícia Judiciária, tá? Então, servidores públicos de carreira ou efetivos, sindicâncias e processos administrativos, tá? O direito praticado por militar, aí, um delito praticado por um militar, tá? Então, um crime praticado por um militar, aí tem um inquérito policial militar, o MP, ele oferece denúncia, tá? Mas ainda assim é um inquérito policial pela PM, tá? É feito pela Polícia Militar, tá? Membros do Poder Legislativo, eles podem fazer o quê? Comissões parlamentares de inquérito, tá? Então, não necessariamente apenas a polícia pode fazer o inquérito, mas até mesmo membros do Poder Legislativo. Mas aí são casos que a própria Constituição garante, tá? As CPIs são a Constituição do Brasil que garante esse direito ao Congresso, tá bom? Atuação do policial, do Ministério Público e do juiz. A atuação da Polícia Judiciária é na condução do inquérito policial e é independente, então tem autonomia e controle dos atos praticados, tá bom? Então, a Polícia Judiciária, ela tem uma determinada autonomia quanto aos atos que vão ser praticados. Então, o juiz, ele não precisa ordenar como que o inquérito policial deverá ser procedido, tá? Mas, por exemplo, mas o juiz pode questionar como que o inquérito está sendo feito. O MP também pode questionar, tá? Então, o MP pode exercer atos investigatórios, mas ele não tem poder de mando na investigação. Mas a sua presença é acessória e secundária. Tá bom, pessoal? Então, ele não tem poder de mando. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar, olha, delegado, o senhor vai ter que fazer dessa determinada forma. Não, porque a Polícia Judiciária é dada uma certa autonomia, tá? Quanto à atuação do inquérito. E o juiz, ele tem função de proteção do acusado, garantidor dos direitos do acusado no processo penal, que é o juiz de garantias, tá? Aqui é a figura do juiz de garantias. Afastado da investigação e com controle formal da prisão em flagrante e autorizado, eventualmente, as medidas restritivas de direito, tá bom? Então, o juiz, ele vai ser afastado da investigação, mas ele poderá, por exemplo, ter um controle formal da prisão em flagrante, né? Quando for preso em flagrante, o juiz irá verificar a situação do acusado, como que ele está sendo preso, como que ele está sendo investigado e assim por diante, tá bom? Prazos, pessoal, prazos para o inquérito policial. Aqui, pessoal, o prazo, eu imagino que eles estejam todos no CPP, tá bom? No CPP e em algumas outras leis esparsas, tá bom? Mas a gente vai ver aqui, então, eu não sei, tem que confirmar quanto a essa questão dos prazos, tá? Eu imagino que todos estejam no CPP, então já confere uma facilidade um pouco melhor, porque ter que decorar prazo é meio chato, né? Mas, enfim. Então, o inquérito policial ele pode ser dispensado, né? Sempre que a notícia crime dirigida ao MP disponha de suficientes elementos para imediata propositura da ação penal. Lembrando, pessoal, dispensabilidade, tá? Mas prazo para oferecimento da denúncia é de 15 dias. Então, o MP ele tem 15 dias para oferecer a denúncia, após efetuado o inquérito policial. Prazo para conclusão do inquérito policial quando o indiciado está preso é de 10 dias. Prazo para conclusão do inquérito policial quando o indiciado está solto é de 30 dias, tá bom? Inquérito policial quanto à competência da Justiça Federal, tá bom? Então, prazo para conclusão do inquérito policial é de 15 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 15,
E para a conclusão do IP, quando o indiciado está solto, é 30 dias. Então, pessoal, toda vez que o indiciado está solto, é 30 dias, tá? Independentemente se for da Justiça Estadual ou da Federal. Agora, quando o indiciado está preso na estadual é 10 dias e na federal é 15, que podem ser prorrogados por mais 15, tá bom? Artigo 15 da Lei 11.343, quanto ao tráfico de drogas, 30 dias preso e 90 dias soltos, tá? Esse é o prazo para a conclusão do inquérito policial. Prazo processual exclui o dia de início e inclui o dia de fim, tá bom? A gente tem ali, lá, né? Então, a gente vai excluir o primeiro dia e incluir o último, tá? E o prazo material inclui o dia de início e exclui o dia de fim, tá? Então, aqui a gente teria também um prazo material, inclui o dia de início e exclui o dia de fim. Eu vou ver aqui, pessoal, quanto ao prazo, tá? Inquérito policial, ele segue o prazo processual ou o prazo material? Segue o prazo processual ou material? Porque a gente vê que o inquérito policial, ele é fora, né? A maioria da doutrina e da jurisprudência entende que se trata de prazos de natureza processual. Tá bom, pessoal? Então, a conclusão do inquérito policial é de prazo de natureza processual. Vou colocar aqui, então, né? Maioria da doutrina. Tudo bem? Então, seria, para a maioria da doutrina, um prazo processual. Você vai excluir o dia de início e incluir o dia do fim. Tudo bem? Próximo, pessoal, alguma dúvida quanto aos prazos? Características do inquérito policial. Então, tem algumas características que são importantíssimas para o inquérito. Primeiro, que é um procedimento escrito, tá? Então, ele é reduzido a termo, então deve constar concretamente dos autos, tá bom? Então, ele sempre vai ser escrito. Oficiosidade, não confundir com oficialidade. Então, oficiosidade, pessoal, é que significa que, tendo conhecimento do cometimento da infração penal, a polícia, ela instaura o inquérito policial de ofício, tá bom? Nos termos do artigo 5º, inciso 1 do CPP, tá? Exceto nos casos de ação penal pública condicionada à representação e de delitos de ação penal privada. Então, em regra, o inquérito policial será instalado de ofício, tá bom? Em regra. Mas aí, existem essas exceções do artigo, acho que é do artigo 5º do CPP também. Tem, acho que artigo, inciso 2, alguma coisa assim, tá bom? Agora, oficialidade, não, elas são expressões diferentes, tá bom? Mas, lembra, oficiosidade, ofício, agir de ofício. Oficialidade, pessoal, lembra, oficial, a gente geralmente chama o policial do que, oficial, oficial, oficialidade. Então, a investigação, ela necessariamente precisa ser realizada por agentes constantes dos quadros de funcionários da administração pública. Ou seja, essa característica determina que é vedada a delegação de atividades investigativas a particulares. Então, é feito por um oficial de justiça, por exemplo. Não um oficial de justiça, mas por um oficial, uma pessoa que tem aquela atribuição, que é um agente que pode atuar, que pode fazer aquilo, tá bom? Então, oficiosidade pode ser de ofício, né? Então, em regra, será de ofício. Oficialidade será feito por um oficial, por um agente, tá bom? Discricionariedade. A persecução penal no inquérito policial concentra-se na figura da autoridade policial, então do delegado de polícia. O delegado de polícia, pessoal, ele é o mais importante no inquérito policial, tá bom? É a figura mais importante do inquérito, que pode determinar ou postular com discricionariedade todas as diligências que julgar necessárias ao esclarecimento dos fatos. Ou seja, no exercício da atribuição do delegado, pessoal, ele vai ter uma margem de atuação para determinar, por meio de um juízo de oportunidade e conveniência, quais são as providências essenciais à coleta de elementos de autoria e materialidade da infração penal. Tá bom? Então, pessoal, aqui o juiz, o delegado, ele vai ter uma certa autonomia, tá bom? Um certo poder que é dado a ele, tá bom? Próximo assunto é ser inquisitorial, tá bom, pessoal? Isso é inegável. O inquérito policial, ele é eminentemente inquisitorial. Então,
Não há, em regra, dialética das partes, não há, em regra, o contraditório e a ampla defesa, tá? Então, não tem esse exercício do contraditório e da ampla defesa, né? Então, por se tratar de um procedimento administrativo e não de processo judicial, não há imposição de sanção como resultado, pois o que se visa é a colheita de elementos informativos que sirvam de base à opinio delicti, né? Delicti do titular da ação penal. Quem que é o titular da ação penal? Ministério Público. E posterior denúncia, função preparatória. Ou seja, pessoal, a natureza do inquérito policial é dar elementos informativos que podem servir como base para o Ministério Público fornecer a denúncia, tá bom? Seria justamente por isso que ele é inquisitorial, porque ele não é processual, ele não é imprescindível, tá bom? Então, ele pode ser dispensado, tá bom? Então, aí teve aqui a questão quanto à lei, né, quanto à possibilidade dele ter um contraditório, né, então, porque é necessário a gente verificar o sistema acusatório, tá? Mas aqui, pessoal, parte da doutrina sustenta agora de que trata-se de um procedimento sujeito ao contraditório diferido e à ampla defesa, em consonância com os mandamentos do artigo 45, do 55, do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, tá bom? Então, pessoal, hoje em dia, parte da doutrina acredita que sim, ele é necessário observar o contraditório e a ampla defesa, tá bom? Mesmo durante em sede de inquérito policial. Entretanto, outra parcela da doutrina permanece com o entendimento de que a investigação preliminar é um procedimento inquisitorial, reforçando a ideia de que não há possibilidade de sanção direta, bem como que a falta de contraditório e ampla defesa nessa fase é compensada por mecanismos legislativos tendentes a evitar que o juiz firme sua convicção apenas com elementos informativos nela colhidos. Tá bom, pessoal? Ou seja, o juiz ele não pode firmar sua convicção com apenas elementos que foram colhidos no inquérito policial. Ele tem que verificar as outras provas, as provas constantes dos autos. Aqui, lembra quando a gente estudou, a gente fez aquela pecinha para a professora? A gente viu esse artigo 155 do CPP, que falava lá da questão da motivação, que o juiz ele não pode motivar tão somente pelos elementos do inquérito. É a mesma coisa aqui, tá bom? Aqui também aí tem uma questão do julgamento do STF, tá? Acho que isso daqui não sei se a gente precisa ler, então, porque ele dispensa a necessidade de intimação prévia da defesa técnica do investigado para tomada de depoimentos orais, tá bom? Então, existe é, essa, perdão, ela é necessária essa intimação, tá? É necessária a intimação, perdão, não é necessária a intimação do advogado para que ele preste depoimento oral, tá bom? Para prestar depoimento oral, tá? Então, não é necessário intimar o advogado para que o acusado preste depoimento oral na fase de inquérito policial, tudo bem? Para o ministro, então, para o ministro que julgou aqui esse julgamento aqui, ó, por se tratar de um procedimento informativo de natureza inquisitorial, pode haver uma mitigação das garantias do contraditório e da ampla defesa. Há um reforço das prerrogativas do advogado, mas não há direito subjetivo ou de intimação prévia e tempestiva do calendário de inquirições a ser deferido pela autoridade policial. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente tem uma certa discricionariedade dos atos, tá? O inquérito policial, por ter natureza inquisitorial, em via de regra, ele não vai. Uma boa parte da doutrina considera que ele não precisa observar o contraditório e ampla defesa. A outra parte da doutrina entende que sim, tá bom? Pergunta a respeito do sistema processual penal sob o ponto de vista do STF. O nosso sistema penal é acusatório. Então, sob o ponto de vista do STF, o nosso sistema penal é acusatório, tá bom, pessoal? Muito importante, tem que tomar cuidado com isso. Para o STF, nosso sistema penal é acusatório. Processual penal, até porque o inquérito policial ele é pré-processual, ele antecede a fase processual, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai dar uma pausinha. Vamos voltar 7h15, tá bom? Com força total. E
peço que vocês fiquem aqui, porque mais tarde a gente termina antes das 6, acho que 6h30 a gente terminou, que a gente vai comentar ainda sobre o livro, tá bom? Então, rapidinho a gente volta, a gente continua esses aspectos, tá? A gente vai agora voando, tá bom? Então, até 7h15. 17h15, tá bom, pessoal? Não é 7h15, não, 17h15.
5h15, vamos lá, pessoal. Indisponibilidade. De acordo com o artigo 17 do CPP, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Então, o policial não pode, a autoridade policial, que seria o delegado, né, ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial, tá? Diante da notícia de uma infração penal, o delegado não está obrigado à instauração do inquérito policial. Entretanto, ele instaurado o inquérito, ele não pode promover o seu arquivamento, o delegado. Então, o delegado, ele pode, querer ou não está obrigado à instauração do inquérito. Mas, instaurando o inquérito, ele não pode promover o seu arquivamento, se não por determinação do Ministério Público, mas precisamente o promotor natural do caso, com posterior homologação pela instância superior de revisão, nos termos do artigo 28, caput do CPP, tá bom? Então, vale adiantar que o inquérito policial poderá ser desarquivado mediante a aparição de provas novas, cuja determinação é privativa do Ministério Público. Então, quem vai arquivar e desarquivar é o Ministério Público, tá bom? De acordo com a STJ, são 3 os requisitos para que uma prova nova seja considerada, a prova nova. Nos termos do artigo 18, que seja formalmente nova, isto é, sejam apresentados novos fatos anteriormente desconhecidos, que seja substancialmente nova, ou seja, tenha idoneidade para alterar o juízo anteriormente proferido sobre a desnecessidade da persecução penal, e, por fim, que seja apta a produzir alteração no panorama probatório dentro do qual foi concebido e acolhido o pedido de arquivamento, tá bom? Então, temos esses três, né, que seja formalmente nova, substancialmente nova, ou que seja apta a produzir alteração no panorama probatório, tá bom? Seria esse o aspecto da indisponibilidade. Então, lembrando, o delegado de polícia, ele não está obrigado a instaurar o inquérito. Agora, uma vez instaurado, o delegado de polícia não poderá arquivá-lo. Ele só poderá arquivar mediante determinação de quem? Do Ministério Público, tá bom? Próximo aspecto é o sigilo. Ele é sigiloso, então existe o princípio da publicidade dos atos processuais, mas aqui, pessoal, lembra, a gente aqui o sistema penal, né, o inquérito policial, ele é inquisitório, tá bom? No sistema inquisitório, a gente não tem a publicidade como um princípio. A gente tem a publicidade tão somente como uma exceção. Aqui a gente tem o princípio da publicidade, do sigilo mesmo, o sigilo do inquérito policial, tá bom? Então, é necessário que haja um sigilo, por quê? Porque, pessoal, a gente está lidando aqui com situações muito sensíveis, tá? De inquérito, tá? Então, para que sejam bem feitas as investigações e para o sucesso das diligências, é necessário que haja um sigilo sobre isso, sobretudo porque muitas vezes o elemento surpresa é o que permite a obtenção de um elemento informativo relevante. Obviamente, esse sigilo não impede que o Ministério Público e o juiz tomem conhecimento do andamento e da investigação, tá bom? Então, seria essa questão do sigilo em si. Próximo assunto, o aspecto, ele é dispensável, tá bom, pessoal? Então, pessoal, ele é dispensável. Caso o titular da ação penal, que é o Ministério Público, já possua informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal, ele poderá dispensar o inquérito policial, tá bom? Essa característica da dispensabilidade é uma interpretação do artigo 12, tá bom? Que fala que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou a outra, tá bom? Então, existe essa interpretação da dispensabilidade do inquérito policial. Ou seja, se ele não servir de base, ele não precisará acompanhar a denúncia ou a queixa, tá bom? Tudo certo, pessoal? Então, o órgão, então, o Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover ação penal, e neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias, tá bom? Então, tem as seguintes possibilidades de instauração do inquérito. Lá no artigo 5º, pode ser de ofício pela autoridade policial, pode ser mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal e mediante notícia oferecida por qualquer do povo. Tá bom, pessoal? Isso tudo está lá no artigo 5º, então eu não vou precisar falar muito mais sobre isso, tá?
É lá no artigo 5º vocês vêm dar uma lidinha que vocês vão entender como que é instaurado o inquérito policial, tá bom? Instauração e identificação criminal. Pessoal, essa parte aqui eu preciso que vocês confirmem preciso confirmar com vocês. A gente viu instauração e identificação criminal, relatório final e arquivamento do inquérito? Que eu não me lembro que se ela deu muita ênfase quanto a isso. Eu lembro que ela não deu tanta ênfase assim. Vocês sabem me dizer? Eu lembro dela falar do arquivamento. Que ela falou aí meio, né, por cima, né? Só do arquivamento, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ler, a gente vai ver instauração e identificação e o relatório final, mas a gente vai focar mais no arquivamento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Instauração e identificação criminal. Em regra, os delitos eles são de ação penal incondicionada, tá? Se a lei não determina que a ação penal se procede mediante representação ou requisição do ministro de Justiça, será um crime de ação penal pública condicionada. Mas se ela determinar se procede mediante queixa, será um crime de ação penal privada. Então, em regra, é incondicionada, mas pode ser condicionada e pode ser por ação penal privada. Bom? Então, para que o Estado consiga punir o autor do delito, é essencial que se tenha conhecimento efetivo de sua correta identidade, sobretudo em razão do princípio da individualização da pena, o qual determina que nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado. Assim, embora normalmente se saiba exatamente que determinada pessoa praticou um crime, em alguns casos é possível haver dúvida acerca da identidade do sujeito, o que é resolvido pela identificação criminal. Então, aqui, pessoal, identificar quem foi o verdadeiro criminoso, quem realmente cometeu aquele delito, tá? Identificação criminal, tá? Beleza? Então, é feita também pela identificação datiloscópica e fotográfica e genética, tá bom? Então, por exemplo, exames de DNA, feita nas saliências papilares da pessoa, fotográficas, tá bom? Então, como que você vai identificar o autor do crime, tá? Bem tranquilo quanto a isso, tudo bem? Alguma dúvida quanto aqui a essa identificação criminal, pessoal? Instauração e identificação criminal? Não? Seguinte, agora a gente vai para um assunto que me deixou um pouquinho com dúvida, mas a gente vai ver, que é o relatório final do inquérito policial, tá? A gente vê com calma, se a gente vê com calma, a gente não vai ter dúvida, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nos termos do artigo 10, do artigo 10, perdão, parágrafo 1º do CPP, o inquérito ele deverá ser finalizado por meio de um relatório produzido pela autoridade policial, tá? Então, o policial vai fazer um relatório que vai finalizar aquele inquérito, tá? Nele constando minuciosas informações sobre todo o desenrolar do inquérito, cujo destinatário é a autoridade judiciária, tá? Ou seja, esse relatório do inquérito vai colocar tudo que foi feito ali no inquérito, tá bom? Então, vai colocar como que foram os procedimentos, como que se procedeu, tá? Como que realmente o inquérito foi feito, tá bom? Porque ele é importante para a formação do opinio delicti, tá bom? Que é o do titular da ação penal. Essa regra, no entanto, é mitigada pelo artigo 52.1 da Lei de Drogas, que prevê expressamente que a autoridade policial relatará sumariamente as circunstâncias do caso, justificando as razões que levaram a classificar o delito em determinada modalidade, indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e ainda as circunstâncias da prisão, conduta, qualificação e antecedentes do agente. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem que no inquérito policial, geralmente não se faz juízo de valor, tá? Não é necessário fazer juízo de valor. Então, o inquérito policial ele não vai servir para falar, o fulaninho é um criminoso, o fulaninho aí, é, ele é de uma determinada cor ou ele é de determinado jeito e, portanto, ele é criminoso? Não. Não pode imprimir um direito de valor, tá bom? Não pode se imprimir aqui no, no inquérito policial um direito de valor. Mas tem uma certa mitigação quanto à lei de drogas, tá? Porque realmente aí pode sim ter um tanto quanto um juízo de valor, mas isso é uma mitigação, tudo bem?
Providências a serem adotadas após a remessa dos autos do inquérito policial. Tá? Em se tratando de crime de ação penal pública, os autos serão remetidos ao Ministério Público, que poderá escolher dentre as seguintes possibilidades. Ele pode arquivar o procedimento, caso entenda que não há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, ou oferecer a denúncia, ou requisitar novas diligências. De acordo com esse artigo, no artigo 16 do CPP, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público pode não oferecer a denúncia, ele pode oferecer a denúncia e, se ele precisar, ele pode requisitar novas diligências, se houver alguma dúvida quanto àquele inquérito, tá bom? Mas lembrando, pessoal, o inquérito policial, ele é dispensável, ele não é imprescindível, tá? Ele pode ser dispensável. E agora a gente vai falar quanto ao arquivamento, tá? Quanto ao arquivamento, então, o quê? O que seria o arquivamento? A autoridade policial não poderá mandar os autos de inquérito. A gente já viu. Não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, tá? Opa, que isso aqui não sei. Então, conforme o artigo 17 do Código de Processo Penal. Mas esse arquivamento ele não pode ser determinado de ofício pela autoridade judiciária, tá? Então, porque ele só pode ser, o juiz ele não pode arquivar, mandar o arquivamento do inquérito policial. Então, o arquivamento ele é exclusivo e incumbe exclusivamente a quem? Ao Ministério Público, porque ele vai avaliar se os elementos de informação que constituem os autos do inquérito são suficientes ou não para o oferecimento da denúncia. E, em razão disso, nenhum inquérito policial pode ser arquivado sem expressa determinação do Ministério Público. Importantíssimo, pessoal. Não se arquiva inquérito policial senão por determinação expressa do Ministério Público, tá bom? Embora o Código de Processo Penal silencie a respeito das hipóteses que autorizam o arquivamento do inquérito policial, são aplicadas analogicamente as hipóteses de rejeição da peça acusatória e de absolvição sumária, previstas no artigo 395 e 397 do CPP, sendo elas basicamente a ausência de pressuposto processual ou de condição para exercício da ação penal, tá? Então, por exemplo, na retratação da representação, falta de justa causa para o exercício da ação penal, exemplo, na ausência de lastro probatório mínimo quanto à prática do delito e à autoria, tá bom? Então, existe essa justa causa para o exercício da ação penal, tudo bem? E quando o fato investigado evidentemente não constituir crime, então é um fato atípico, tá? Existência de manifesta causa excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, causa extintiva de punibilidade e o cumprimento de acordo de não persecução penal. Todos esses, então, eles autorizam, então, essas hipóteses são aplicadas analogicamente ao arquivamento do inquérito policial. Artigos 395 e 397 do CPP, tá bom? O procedimento do arquivamento foi simplificado pelo pacote anticrime, tá? Lá no artigo 28. Então, antes da alteração, o arquivamento do inquérito deveria ser requerido à autoridade judiciária, que, não concordando, poderia remeter os autos ao procurador-geral, para que este oferecesse a denúncia, designasse outro órgão do Ministério Público para oferecer, ou reiterasse o pedido de arquivamento, ao qual o juiz estaria vinculado, tá bom? Então, antes dessa alteração do artigo 28, tá? O juiz que não concordasse com o arquivamento, ele poderia fazer essas três coisas. Agora, com a alteração do artigo 28, como que ficou? Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Tá bom, pessoal? Então, antigamente, né, ocorrendo discordância por parte da vítima ou de seu representante legal, com a decisão de arquivamento por parte do MP, a providência a ser tomada também está estabelecida na letra da lei, devendo a vítima ou representante, no prazo de 30 dias contados a partir do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Ou seja, pessoal, antes a gente só tinha que
o arquivamento ele deveria ser requerido à autoridade judiciária. Hoje, ele vai ser comunicado à vítima, ao investigado e à autoridade policial. A vítima aqui, se houver vítima, tá bom? Então, o arquivamento antes era só até a autoridade judiciária. Aqui ele vai comunicar a vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, duas alterações. Antes a gente não comunicava vítima, investigado e autoridade policial, hoje a gente comunica. E antes a gente não encaminhava os autos de maneira obrigatória. Hoje a gente encaminha, tá bom? Então aí para o professor Renato Brasileiro, olha só que nome interessante, né? O parágrafo 1º do artigo 28 funciona como um verdadeiro consectário do direito de petição da vítima, nos exatos termos do artigo 5º, 34, tá bom? Inciso 34 da Constituição. Então, o novo procedimento de arquivamento proposto pela pacote anticrime, né, ele estava com eficácia suspensa em razão da medida cautelar concedida pelo ministro Luiz Fux, né, e foi atribuído interpretação conforme para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencida em parte, quando houver, para fins de homologação na forma da lei, tá bom? Aí, beleza. Então, foi vencido em parte o Alexandre de Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses. Portanto, a nova redação passa a valer novamente. Então, antes foi feito, então, um arquivamento, esse procedimento de arquivamento estava com eficácia suspensa, mas hoje essa redação está vigente, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, recapitulando, quem que faz o arquivamento do inquérito policial? O Ministério Público, tá bom? É o Ministério Público que vai submeter esse arquivamento à homologação pela instância superior, tá? E vai comunicar à vítima, o investigado e a autoridade policial sobre o arquivamento, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Agora a gente vai para as nossas provas no direito penal. Isso aqui é um assunto também que vai cair, muito fácil de cair. Vai ter também umas 2, 3 questões. Então, a gente já tem 2 a 3 questões de sistemas, 2 a 3 questões de inquérito e 2 a 3 questões de provas, tá? Então, eu acho que vai ser assim, 3 de cada e uma do livro. Acho que mais ou menos vai ser assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que são provas? É o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação de um convencimento quanto a atos, fatos ou circunstâncias. O termo prova possui origens no latim probatio, e significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, aprovação ou confirmação. Tá bom? Então, esses elementos que são produzidos para fundamentar, para dar o convencimento. Tá bom? Então, é a formação da convicção do órgão julgador. Busca-se a verdade processual, ou seja, a verdade atingível ou possível, tá bom? Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, tá? Então, como regra, o ônus da prova é da acusação. Então, a pessoa vai ser considerada inocente até que se prove o contrário, tá? Que apresenta imputação em juízo por meio da denúncia ou da queixa-crime. Tá? Entretanto, o réu pode ter interesse em produzir a prova. Isso ocorre quando a comprovação de determinado fato pode levar a um benefício ou até mesmo a absolvição. Tá? Então, ambas as partes podem produzir prova. Isso é uma característica do sistema acusatório. Ambas as partes poderem produzir provas. Tá bom? Então, atividade seria o ato de provar. Tá? Então, o processo pelo qual se verifica a verdade do fato alegado pela parte do processo. O meio de prova é um instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo, tá? Então, por exemplo, meio de prova são as análises técnicas, instrumentos de prova, formas de produção de prova, como provar que as alegações são falsas ou verdadeiras, estabelecendo o nexo ou não de causalidade entre a conduta, o objeto do crime e o autor, tá bom? Então, esses são os meios de prova, o instrumento pelo qual se demonstra a verdade de algo. E o resultado é o produto extraído da análise dos instrumentos de prova oferecidos,
caracteriza-se pela formação da convicção do órgão julgador quanto à existência ou não de uma determinada situação fática. Então, a prova vem para demonstrar ou refutar a ocorrência de um fato, tá? Essa prova aqui, isso aqui é para todo direito processual, tanto civil quanto penal. Ela vem para demonstrar ou refutar a ocorrência de um fato. O silêncio do réu não importa a anuência, tá bom? Isso é muito importante também. Objeto de prova, pessoal. O objeto da prova são todos os fatos, principais ou acessórios, alegados em juízo pelas partes, que reclamam uma apreciação judicial e que, por isso, exigem uma comprovação. Ou seja, são todas as coisas úteis para demonstrar a realidade ao julgador, tá? Compreende os elementos de prova, a conduta, o produto do crime, o objeto utilizado para cometer o crime, o local e hora, os vestígios do crime e autoria e etc, tá? São todos elementos de prova, tá? De forma excepcional, a parte deve fazer prova da existência ou do conteúdo de um preceito legal, quando se tratar de norma internacional, estadual ou municipal, estatuto e regras internas de pessoas ou personalidades jurídicas. Tá bom, pessoal? Então, tem os fatos, né? Quanto a você precisa provar uns fatos, você deve fazer prova da existência ou do conteúdo de um preceito legal de uma forma excepcional. Por exemplo, você quer provar que algo aconteceu e era um feriado, tá? Então, existe um feriado, né? Mas era um feriado reconhecido ali pela cidade. Você prova que o feriado era municipal, tá bom? Por meio de uma norma municipal. Existem ainda outros fatos que não dependem de prova. Quais são? São quatro aqui, pessoal, ó. Fatos notórios ou conhecidos nacionalmente, por exemplo, a morte de uma figura pública, tá? Então, é um fato que é conhecido nacionalmente. Se você perguntar, por exemplo, Ayrton Senna morreu? Morreu. Todo brasileiro vai saber disso. Isso é um fato notório, é conhecido nacionalmente. O Papa acabou de morrer. Isso é um fato notório, conhecido nacionalmente, tá? Fatos que não comportam prova em contrário, então tem presunção absoluta. Então, aqui já tem o iuris et iure, tá? Exemplo seria a presunção de que uma pessoa é incapaz de praticar os atos da vida civil se ela for declarada judicialmente incapaz, tá bom? Então, não é necessário provar essa incapacidade porque o próprio juiz porque a própria lei já estabeleceu essa presunção, tá bom? Fatos impossíveis, também você não pode provar esses fatos porque, né, são impossíveis, afirmando, por exemplo, que alguém esteve em dois lugares ao mesmo tempo durante um crime, né? Não há necessidade de prova para demonstrar que esse fato não pode acontecer. E, por fim, fatos irrelevantes ou impertinentes. O exemplo seria discutir a cor da camisa que uma pessoa estava usando no dia de um crime. Essa informação não tem relevância para o caso e, portanto, não precisa ser provada. A não ser que seja uma informação indispensável para o crime. Por exemplo, o autor do crime estava vestindo uma camisa preta, mas o suspeito estava com uma camisa branca. Aí você pode provar que, por exemplo, ele retirou a camisa. Tá? Isso é importante, tá? Certinho? Agora a gente vai entrar na classificação das provas, tá? Temos vários tipos de classificação, mas fiquem tranquilos porque a gente vai entender cada um deles. Provas diretas e indiretas. Provas diretas são o quê? Aquelas que demonstram diretamente um fato. Por exemplo, uma gravação de vídeo que mostra que o réu cometendo um crime é uma prova direta. Então, mostra diretamente o fato, tá? Prova indireta, também conhecida como prova circunstancial, é aquela que não demonstra o fato diretamente, mas permite inferir a sua ocorrência. Por exemplo, encontrar a arma do crime na casa do réu. Pode ser uma prova indireta que sugere sua participação no crime, tá? Observação, pessoal. O mesmo tipo de prova pode ser direta ou indireta. O exemplo seria a prova testemunhal. Uma vez que a testemunha pode ter visto a conduta sendo feita, no caso servindo como prova direta, bem como a testemunha pode falar que estava com o suposto autor do crime, no momento específico, no caso servindo como prova indireta. Não é quanto ao fato em si, mas quanto à circunstância prejudicial à prática do crime, tá bom? Então, lembrando, pessoal, o mesmo tipo de prova pode ser tanto direto quanto indireto, tá? A prova testemunhal, ela não é tão somente direta e tão somente indireta. Ela pode ser tanto direta quanto indireta, tá bom? Provas documentais e não documentais. As documentais são referentes a documentos que podem ser utilizados como prova, né? Contratos, e-mails, laudos periciais, entre outros.
E as não documentais são aquelas que não envolvem documentos, tá? São testemunhos, depoimentos, provas materiais que não estão documentadas, tá bom? Provas pessoais e não pessoais. Pessoais são aquelas que dependem da presença de uma pessoa para serem apresentadas, como o depoimento de uma testemunha. E as não pessoais referem-se a provas que não necessitam da presença de uma pessoa, como documentos ou objetos, tá bom? Então você pode ter uma prova documental não pessoal, tá? É muito provável que você tenha uma prova documental não pessoal. É possível sim, não existe um único tipo de classificação da prova, tá bom? Provas legais e ilícitas, tá? Então, provas legais são aquelas obtidas de acordo com a legislação vigente, respeitando os direitos e as garantias fundamentais. E as ilícitas são aquelas obtidas de forma contrária à lei, como, por exemplo, provas obtidas por meio de tortura ou violação de domicílio sem autorização judicial. Aqui, nesse caso, a gente aplica o Fruits of the Poisonous Tree, né? Que seria o princípio dos frutos da árvore envenenada, tá? Artigo 157, caput, parágrafo 1º, imagino até da própria Constituição. Deixa eu conferir aqui. Eu não acho que seja do CPP, não. Eu vou ver aqui. Eu imagino que seja da própria Constituição. 157. Não, deve ser do CPP, então. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. 157 CPP. Exatamente, pessoal. É do CPP. Deixa eu até colocar aqui. É do CPP, tá bom? 157, caput e parágrafo 1º do CPP. Tudo bem? Provas de natureza técnica e não técnica. Provas de natureza técnica envolvem conhecimentos especializados, como laudos periciais realizados por peritos. E as provas de natureza não técnica, aquelas que não exigem conhecimentos especializados, né? Então, depoimentos e testemunhas comuns. Tudo bom? Recapitulando, então, nós temos provas diretas e indiretas. Diretas, elas demonstram diretamente um fato, e as indiretas, elas não demonstram o fato diretamente, mas elas inferem a ocorrência, tá bom? A documental e não documental, documental envolve um documento, a não documental não envolve esse documento em si. Pessoal ou não pessoal, pessoal envolve pessoa, depende da presença de uma pessoa para ser produzida, né, para ser apresentada, e a não pessoal, ela não depende da presença de uma pessoa. Provas legais e listas, então, uma prova legal, ela é obtida de acordo com a legislação, e a ilícita é que não é obtida conforme a lei, tá bom? E de natureza técnica, envolve o conhecimento específico, né, realizado por peritos, e a de natureza não técnica envolve um conhecimento geral, né? Não exige um conhecimento especializado, tá bom? Perfeito, pessoal. Então a gente terminou o nosso conteúdo, mas antes da gente acabar, eu vou agora compartilhar para vocês o nosso material, o nosso resuminho, um resuminho que eu fiz aqui do livro, tá bom? Então, resumo do livro Falsas Memórias. Não fui eu quem fiz, foi o ChatGPT, né? Não foi o Notebook LM, mas eu li o livro, tá? E tá muito, muito bem escrito aqui, tá? Eu não vou ler tudo, porque é bem longo, tá? Eu só vou ler o finalzinho, tá? Que ele coloca um resumão. Lembrando, pessoal, esse daqui, é uma inteligência artificial que fez, é muito boa, tá? Em Notebook LM. Ele pega uma base, uma informação que você dá e ele faz conforme aquela informação. Ele não vê, você dá uma fonte, ele faz conforme aquela fonte, ele não procura em outros lugares. Então, ele é muito mais preciso, na minha opinião, que o ChatGPT, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse daqui também, eu só gostaria de ver aqui o finalzinho com vocês, tá bom? Porque o finalzinho, ele basicamente faz uma abordação aqui, aqui, ó, pontos interessantes aqui, ó, pontos interessantes para o direito na busca pela verdade e o combate às falsas memórias no sistema criminal, suscitados pelo livro incluem a crítica ao modelo inquisitório, ainda presente no sistema brasileiro e sua influência na gestão da prova, que pode comprometer a busca por uma verdade processual justa, a problematização da noção da verdade real e a compreensão de que a reconstrução de fatos passados no processo penal é sempre limitada e passível de erros. Então, ele dá muita ênfase às falsas memórias, seria aquele caso
da testemunha, por exemplo, que viu, mas ele não se lembra do que ele viu necessariamente. Ele não lembra como que aconteceu, tá bom? Então é uma falsa memória que ele tem. Às vezes ele é passível de erro, porque ele pode ser que ele se lembre de uma coisa, mas não existe. Essa coisa ela não aconteceu de verdade, tá bom? Centralidade da prova testemunhal no processo penal brasileiro e o reconhecimento de sua inerente falibilidade, devido às limitações da memória e à possibilidade de falsas memórias. A importância da interdisciplinariedade, integrando os conhecimentos da psicologia, isso no capítulo 2 e no 3, ele fala bastante da psicologia, tá? E da neurociência para entender os mecanismos da memória e os fatores que levam à formação das falsas memórias, tá? Aí ele vai para eu acho que é uma tangente que foi meio estranha, sabe? Ele falou muito dessa questão da psicologia, né, da falsa memória, da neurociência, tá? Então ficou meio pesada essa situação, tipo, de conteúdo. A apresentação de entrevista cognitiva como uma ferramenta para aprimorar a coleta do depoimento testemunhal e reduzir o risco de falsas memórias, embora reconhecendo suas limitações e a necessidade de cautela em sua aplicação. A análise das teorias criminológicas críticas, como minimalismo e abolicionismo penal, que propõe a redução do sistema como uma forma de minimizar a exposição dos indivíduos aos riscos de erros judiciais baseados em provas falhas, como as falsas memórias, tá? Então, existe essas teorias criminológicas críticas, né? Que ele também vai citar no livro. A discussão sobre a influência da mídia, isso também ele dá bastante ênfase, né? Que a mídia, ela tem o populismo punitivo, ou seja, a mídia antes mesmo de transitar da julgada sentença, ela já pune o acusado. O acusado, ele foi chamado, só que aí a mídia, ela vai funcionar como uma espécie de populismo punitivo. Ele vai punir o acusado antes mesmo de ter sido provado qualquer coisa, tá bom? Então, na formação da opinião pública, na pressão por respostas penais, o que pode afetar a percepção e a memória das testemunhas, e, por fim, a ênfase na necessidade de reforçar as garantias processuais penais, como o princípio do indúbio pro réu, e diante da incerteza inerente à prova testemunhal e ao risco de falsas memórias. Tudo bem, pessoal? É isso, é basicamente isso. Sabendo isso, você sabe o livro inteiro, tá? Bem tranquilo, tá bom? E é basicamente isso. Eu vou mandar para vocês também, tá? Esse arquivo aqui, tá? Mas fiquem tranquilos, se você não leu o livro, não tem problema, mas seria bom vocês, né, terem lido. Mas não vai matar você não ler, tá? Não vai matar. Acho que tendo esse resumo aqui já fica bom, tá? Então vou compartilhar aqui também. E com isso a gente encerra, pessoal. Muito obrigado a todos que compareceram, que estiveram aqui conosco. E então, estamos indo. Agradeço toda a presença também que está nos ouvindo. E até amanhã, pessoal. Uma ótima prova amanhã. Deus abençoe. Vamos fazer com tranquilidade, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.